Acho que ele tem que Agora enviar acho que uma ele tem que aceitar. solicitação. Não, mas eu você consigo mandou? comprar também. Convidou. Aham, olha Oi. só, que chique! Olá, Pô, tudo não bem? tínhamos feito isso antes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e vocês? Tudo Tudo bom. bem. Vocês estão conseguindo escutar aí? Eu Tá, vou Sim, tá fazer perfeito. tá bom o áudio. Tá bom. Parou, só o áudio parou agora. Será Não que é sei só se é a no nossa nosso? internet, Pode ser só talvez no seja a nosso, nossa não sei, internet. né? Tomara Eu não sei que... se tá boa, né? Como que você faz pra ver? Opa, voltou. Eu achei que dava para fazer isso pelo computador, mas não dá, né? É só pelo Não iPhone, dá? acho, Não né? dá? É, não Não, deu certo. Mas agora vai. não. Mas tá ótimo, a imagem tá ótima. Tá. Tá perfeito. E aí, tudo bem, doutor? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Vamos começar? Bora lá. Então tá. Bom, primeiro a gente quer agradecer quem está assistindo agora e em especial agradecer ao Dr. Tiago que aceitou aí o nosso convite. Nós brincamos aí de live há uns 15 dias atrás em função desse momento de isolamento. Apesar de toda essa flexibilização que está acontecendo, a gente espera que todo mundo que puder continue isolado, porque isso é muito importante para a gente conter esse momento. E aí nós, numa brincadeira aí, convidamos o doutor aceitou e a gente achou isso muito bom. Então, doutor, muito obrigada por sua disposição e atenção nesse momento. Espero que seja produtivo para todos. Eu que agradeço. Assisti a primeira live de vocês, foi muito legal. É uma coisa completamente adversa do que a gente tem costume de fazer, mas a gente acha que isso foi divertido e que a gente teve assim respostas boas das pessoas e se alguma informação ajudar alguém já está valendo, né? Boa. Bom, fiz uma listinha de perguntas como nós fizemos da outra vez para a gente se orientar. As pessoas que estiverem assistindo que quiserem fazer alguma pergunta podem fazer. Só lembrando que isso não é uma palestra e nem uma consulta, então perguntas pessoais a gente vai ignorar. E vamos começar então, tá bom? Muito bem. Você vai ajudar, né? A Gabi, eu queria que a Gabi fizesse as perguntas, mas ela não quer. Mas ela vai ficar aqui do meu lado me assessorando. Se aparecer alguma pergunta ali, ela me ajuda. Uhum. Tá bom, Gabi? Tá bom. E se você quiser entrar no meio e falar alguma coisa, você fala, tá bom? Tá bom. Beleza? Uhum. Doutor, muita gente que está assistindo já conhece eu e a Gabi, tanto por ser amigo, familiar, e tem também assim um grupo de pacientes mesmo. Então, eu coloquei algumas perguntas que têm a ver com características da patologia da Gabi, e a maioria dessas pessoas não te conhecem. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que você se apresentasse pra gente. Tá bom. Então, meu nome é Tiago, queria agradecer o convite. Eu sou médico da Gabi há uns anos, né? É uma paciente muito querida e minha especialidade é que agora está sendo muito falada, né, por causa da pandemia, mas a gente já se conhece bem antes disso. E basicamente eu trato de infecções, né? Bactérias, vírus, fungos. É uma especialidade bem eclética. A gente acaba sendo clínico e tratando os pacientes das mais diversas infecções e também hepatite, trata pacientes com HIV, tudo aí que compete à especialidade. Né? Desculpa. Falar da minha trajetória que você falou, eu fiz... Voltou? Agora voltou. Voltou? Então, eu fiz faculdade, né? Fiz faculdade de medicina e durante a faculdade eu gostei muito das bactérias e dos antibióticos, né? Já no final do primeiro ano, um colega de uma turma adiantada me chamou para ajudá-lo num trabalho no laboratório de microbiologia. Isso foi no final do primeiro ano da faculdade. Eu fiquei lá até o final, né? Então, fazia bastante pesquisa, ajudava nas aulas, nos projetos, e disso daí, uma atividade mais laboratorial, mas no final eu fiz residência de infecto, e por aí a vida foi seguindo, né? Mestrado, doutorado, foi tudo uma coisa acontecendo depois da outra. Tá? Então... Acabei fazendo depois... Desculpa, André. Não, pode falar, tá?
Eu fiz a residência no Emílio Ribas, eu fiz faculdade na Santa Casa, depois fiz residência no Emílio Ribas, daí eu fui fazer mestrado em infecções em transplantados na Escola Paulista, na Unifesp, e o doutorado, no final, eu acabei fazendo aqui no Einstein, né? Fui da primeira turma da pós-graduação aqui, onde eu trabalho já. Fiquei bastante tempo, 10 anos trabalhando na UTI daqui, então foi mais... Eu consegui juntar tudo aqui num lugar só para fazer o doutorado, o lugar que eu trabalhava, né? Onde eu conheci vocês também. Acho que assim, a maioria não sabe que tem, né, a equipe lá especializada do AC Camargo que acaba tratando a Gabi, e a Gabriela, por conta de ter muita infecção, assim, o quadro da Gabi é bem complexo, acaba tendo muito infecção com necessidade de internação. E numa dessas internações o Dr. Tiago surgiu para salvar a nossa vida, e aí a gente não largou mais, né, doutor? Isso aí. Não largamos mais. Enchendo um pouco o saco. Agora, lógico, eu não quero Não. que a gente fique aqui falando de Covid, mas não tem como fugir, né, doutor? Como que tá sendo agora a sua vida nesse momento de pandemia aí no hospital? Mudou muito a tua rotina? Como que tem sido? Acho que mudou tudo, né? Mudou a vida de todo mundo, de pernas para o ar, né? É uma doença nova que compromete muitas pessoas, um vírus novo, desde não dar sintoma nenhum até dar sintomas muito graves e algumas pessoas morrerem por causa dele. Então, tudo mudou, né? O medo das pessoas se contaminarem, dos profissionais de saúde, né, que ficam mais expostos. Então, muito da minha rotina mudou porque a gente acaba vendo vários desses pacientes, né? E são muitos pacientes, né? E outra coisa também mudou no trabalho médico geral, né? Com essa coisa das pessoas ficarem em casa, a gente começou a trabalhar de um jeito diferente também, que é a tal da teleconsulta, né? Que a gente nunca... A gente fazia informalmente isso, eventualmente respondendo WhatsApp, falando, mas com pacientes que a gente já conhecia, já tinha visto, né? Agora, essa autorização aí do CFM, os pacientes podem ser vistos pela primeira vez por uma teleconsulta, uma coisa diferente para a gente, né? Não consegue examinar o doente, não tem ele aqui, mas é diferente, uma fase. Mas isso é provisório, né, doutor? Ou você acha que fica depois? Por enquanto está como uma liberação provisória, né? Eu acho que deve permanecer, mas com algumas regras, né? Acho que não vai ser desse jeito como... É ruim, né, principalmente. Provavelmente tem essa parte de telemonitoramento, né, que fala, que é a parte de saber como está, acompanhando as coisas, que não depende muito do exame, né, para você aconselhar a pessoa para ir para o consultório ou ir para a emergência. Eu acho que isso deve continuar cada vez com mais força, né? A telemedicina, a telemedicina eu acho que não tem como voltar atrás, mas alguma regulação deve acontecer, né? Vamos ver como vão ficar as coisas aí. E no caso de pacientes, assim, que nem a Gabriela, que tem uma anomalia vascular, assim, de modo geral, nosso grupo tem muito paciente com malformação vascular de membros, né, muitas anomalias linfáticas. A gente tem um risco maior, doutor? A gente escuta muito assim, de modo geral, a gente se coloca no grupo de risco. A gente tem um risco maior? Dependendo da anomalia vascular, da localização, ela pode diretamente influenciar num risco maior, né? Principalmente se for uma anomalia pulmonar, que mexa aí na capacidade do pulmão, cardíaca, né? Eventualmente até circulatória que comprometa alguma função, ou então pelo tratamento delas, né? Então a gente sabe que alguns tratamentos acabam influenciando com medicamentos outras condições, né? Propiciando a infecção, baixando a imunidade, mudando essa característica da resposta às infecções. E daí sim, seria um grupo que corre mais risco para o Covid e para as outras infecções em geral. E a proteção é isolamento? É o que a gente consegue fazer agora, né? Então, enquanto a gente não tem uma vacina, que vai sair daqui a uns meses, a proteção é se isolar
usar máscara, né, quando tiver que, por algum motivo, sair e se distanciar socialmente das pessoas para não ter contato aí com essas partículas contaminadas, né, com o vírus. É o que a gente consegue fazer agora, né? No futuro próximo, não tão próximo, mas espero que ainda esse ano, a vacina deve chegar e tudo isso deve mudar, até um remédio, uma medicação mais efetiva que a gente não tem ainda, chegando aí para ajudar no controle da doença. O bom é que o mundo todo está preocupado e trabalhando para isso, né? Sim, sim, né? Então mudou tudo, né? Uma coisa que ninguém esperava, nunca ninguém imaginava e mudou a vida do jeito que a gente conhecia, né? Vamos ver como vão ficar as coisas aí. Não será a primeira nem a última vez, né? Exato, exato, exato. Mas eu acho que algumas coisas, não falando na parte médica e de infecção, algumas coisas vieram para ficar, né? O trabalho, o teletrabalho, né? As pessoas conseguirem fazer mais em casa, né? Eu cansei de conversar com pacientes aqui, uns casos engraçados, falavam, doutor, eu gastei muito dinheiro fazendo uma sede nova da minha empresa, vários metros, uma coisa linda, ia inaugurar esse mês. E agora está todo mundo trabalhando em casa e trabalhando melhor do que trabalhava lá. É o novo mundo, né? Quer dizer, ele jogou bastante dinheiro fora, mas é uma relação que a gente não tinha antes, né? Um outro modo de trabalhar, né? Mas talvez mais produtivo, menos custoso, né? Os pacientes falam, né, que eles trabalham mais em casa do que vários pacientes, né? Trabalham mais em casa do que como se estivessem no local de trabalho, né? Não tem as pausas para o café, para conversar, né? As pessoas têm muito mais reunião online, né? Porque você não tem os deslocamentos. Então é uma coisa até difícil de gerenciar. Né? Uma nova realidade mesmo. Bom, vamos mudar então de assunto, não quero mais falar disso. Doutor, básico, né? O que é uma infecção? Como que a gente, assim, eu como mãe sempre fico preocupada, nunca sei, infecção quando chega a febre, a gente consegue, assim, como leigo em casa, saber quando realmente aquilo é uma infecção, diferenciar a inflamação de infecção? Assim, é difícil diferenciar, Andréa, porque várias coisas dão febre, né? Várias coisas dão inflamação, uma das coisas aí é a infecção, né? Então a infecção em si o que é? Quando a gente tem uma bactéria, um vírus, um fungo, um agente externo aí infeccioso, num lugar onde não deveria estar fazendo uma alteração, tá? Se for do Covid-19 é o vírus, se for erisipela geralmente é uma bactéria da pele, se for uma diarreia geralmente uma bactéria de alguma comida contaminada, né? Alguma bactéria que possa ter ido para o pulmão e fazer uma pneumonia. Essa é a infecção. E a inflamação é uma resposta do corpo para vários agentes, né? Então, se a gente bate o braço em algum lugar, ele vai ficar vermelho, vai ficar inchado. Dependendo da extensão, eventualmente até febre a gente tem, né? Mas não necessariamente a gente tem uma bactéria lá que a gente precise fazer um tratamento específico para ela, né? Então, realmente é difícil diferenciar no momento zero, né? E nem toda inflamação vai virar uma infecção, então, pelo que eu estou entendendo. Exato. Porque a inflamação por vários agentes externos a gente pode ter, né? Você bateu, cortou, não necessariamente aí for por uma bactéria, por um fungo ou por um vírus, né? Por um protozoário, por algum agente infectante, né? Então a gente tem mesmo que na dúvida, vai para o hospital, não tem jeito. Hoje em dia não, né? Antigamente era assim, hoje em dia não vinha para o hospital. Exatamente. Mas... Não importa o que está acontecendo, não vai. Primeiro consulta pela internet, a teleconsulta, né? Mas assim, é difícil diferenciar. É uma situação difícil diferenciar e para a gente também ter a extensão das infecções, né? Uma infecção leve, de uma infecção mais grave. É um desafio mesmo. Tá. E o grau acima da infecção é a sepse? Ou não tem essa relação?
A gente sepse. fala que a sepse é uma resposta exacerbada do organismo a uma infecção, né? Então, às vezes, duas pessoas podem ter tido contato com a mesma bactéria, o mesmo tipo de doença, mas uma delas faz uma inflamação muito grande, e essa inflamação sistêmica, né, que a gente fala da sepse, que envolve vários órgãos, né, vai para essa entidade mais grave, né, que seria a sepse, a resposta do corpo a esse agente infeccioso. Tá? Algumas pessoas têm mais suscetibilidade a ter, tem a ver com o tipo de infecção também, tudo mais, mas é com certeza uma complicação. Né? O que é, Gabi? Tem Fala uma aí. pergunta chegou. aqui. Então vai. A Alessandra perguntou, doutor, a ivermectina está sendo usada em São Paulo? Assim, a ivermectina é um remédio que é bastante usado, principalmente foi começado aí em medicina veterinária, né? Então muito usado em criações. Acaba sendo um vermífugo aí também. E alguns trabalhos viram que ele tem uma ação in vitro, quer dizer, dentro do laboratório, para matar o coronavírus, né? Mas isso não foi replicado em humanos. Se a gente for pensar bem, existem várias substâncias que matam o vírus, né, no laboratório, na placa de cultura. Mas quando isso chega no ser humano, no in vivo mesmo, a gente não tem todo esse resultado, né? E foi o que foi visto com a hidroxicloroquina, foi o que a gente sabe que acontece com outros vermífugos, a ianita, a nitazoxanida, com a própria ivermectina. Então a gente não tem uma evidência, e não acredito que vai ter também, de que a ivermectina ela tenha um papel para tratamento da infecção na pessoa, né? Tem muita especulação, né? Lembrar que é uma doença nova, ninguém conhece, todo mundo tem muito medo, então volta e meia essas notícias especulativas vão saindo, mas sem comprovação científica de que elas têm alguma utilidade. É complicado, né, doutor? Porque, assim, antes isso ficava a nível médico, né? E Uhum. vocês conseguem, né, entender isso e saber quando deve ser usado ou não. A mídia tem especulado muito, né? Assim, Muito. chega a ser exagerado. E aí a pessoa fica sabendo de um medicamento, como agora estão dizendo até de corticoide, e todo mundo falsamente acha que tem como se curar daquilo e aquilo não necessariamente vai servir, né? Bem Exato. complicado isso, né? O corticoide que você citou aí, André, até ficou mais notícia porque eles viram um trabalho bem feito com pacientes, que nos pacientes que ficavam hospitalizados, mais graves e que precisavam de ventilação mecânica, né, ou de mais oxigênio, eles tiveram um desfecho melhor em quem tomou corticoide. Mas quer dizer que isso não é um remédio que mate o vírus, porque nesse contexto aí da resposta para essa infecção, o corticoide ajudou esse grupo de pessoas. Tá? Uhum. Lembrar que do coronavírus é muito fácil as pessoas falarem que tem um remédio para tratar. Por quê? De cada 10 pessoas, 80%, de cada 10 pessoas, 8, né, 80% não vão ter nenhum ou vão ter poucos sintomas. Então, qualquer remédio que você dê, se você der azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, anita, corticoide, dipirona, Tilenol, a infecção vai ter um curso bom. Isso é a história natural da doença, né? A gente tem aí 20% delas que têm mais sintomas, esses sintomas são prolongados, e uma parte desses 20% que é o pessoal que acaba tendo que vir para o hospital, precisa de oxigênio, e uma parte menor ainda que são os casos graves, que ficam na UTI, vão precisar de respirador, né, ventilação mecânica. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, eu tomei cloroquina, ou tomei ivermectina, ou tomei e me curei. Na verdade, é muito difícil a gente falar, né? Só nesses estudos mesmo que vão mostrar. E o que a gente tem até agora, tem um antiviral, né, que chama Remdesivir, que ele foi liberado nos Estados Unidos
para tratar essas infecções. Então, viram que quem usou, ele diminui o número de dias de doença, né? Talvez tenha um impacto se a gente usar mais cedo. E daqui a pouco deve chegar no Brasil também. Então, por enquanto, de comprovado, de tratamento mesmo, é só esse antiviral. E que no caso de quem tem alguma doença de base, provavelmente vai ser o último a tomar uma vacina ou um remédio que é novidade, né? Ou não. Exato. Lembrar que todos esses tratamentos, além de tudo, podem ter efeitos colaterais, né? Podem ter tudo efeitos muito novo, né? Exato. Doutor, ainda sobre infecção, né? Por que tem tanto antibiótico, hein? A gente fica louquinha, né? Com as mães, quando os filhos estão pequenos, então, meu Deus do céu, é tanto antibiótico, tem tempo certo para tomar, tem antibiótico certo para cada doença. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Vários antibióticos são várias bactérias, né? Então, vários tipos diferentes de bactérias em lugares diferentes, né? Então, e antibióticos com ações que a gente fala diferentes. Então, o antibiótico que tem uma penetração melhor, quer dizer, que ele chega melhor no pulmão, ou ele chega melhor na pele, ou ele chega melhor no subcutâneo, ou ele chega bem no osso, né? Então, cada um tem uma característica dessas, né? O que a gente dá por boca, o que a gente pode só dar pela veia. E fora isso, qual bactéria que a gente está querendo tratar, né? Então, a gente sabe que cada antibiótico acaba tratando um grupo de bactérias. Tem grupos grandes, aí, os gram-positivos, gram-negativos. Às vezes, o antibiótico é só para uma parte dos gram-positivos ou para uma parte dos gram-negativos. E a gente sabe que esse tipo de bactéria é mais comum, por exemplo, na infecção de garganta ou a mais comum na pneumonia. Então, por isso que a gente tem um arsenal tão grande assim, né? São várias situações diferentes com bactérias diferentes. E o ruim disso é porque isso, como a gente falou, ele trata um grupo de bactérias. E a gente tem várias bactérias no nosso corpo, né? A gente tem na pele, no intestino, a gente tem milhões, bilhões de bactérias. E a maioria, ou todos os tratamentos que a gente tem até hoje, eles não são específicos para a bactéria que está na garganta, ou para a bactéria exclusiva. Isso vai acontecer, mas a gente não tem ainda. Ou para a bactéria que está tendo uma infecção de pele. A gente toma esse antibiótico e acaba matando também outras bactérias que fazem bem para a gente, né? Para o nosso intestino, para a nossa pele. E daí são os efeitos colaterais dos remédios, né? Diarreia, candidíase, bem, todos aí que a gente pode ter. E é mito, assim, aquela história de que antibiótico estraga dente? Não sei se tem Alguns mais algum. antibióticos estragam, Exato. Exato. Antigamente, a gente tinha muito, assim, os antibióticos, eles vão surgindo na nossa prática e ao redor dos anos. E antigamente a gente tinha poucas opções, né? Então, uma dessas classes, que é a das tetraciclinas, por exemplo, ele faz muito mal para o dente, né? Deixa o dente amarelo. Né? Outros remédios que a gente nem tem usado mais tanto, às vezes também alteram a dentição, muito quando na gravidez. Mas não são todos, mas alguns, eles têm ação direta mesmo no esmalte do dente, fica com o dente amarelo e não sai, às vezes. Não sai. Pensei que era mito, eu queria tanto que fosse mito. Mas a maioria não influi, não. Eu acho que quanto mais recente for o remédio, né, melhor tem essa química aí para não ter tanto efeito, né? Eles tentam ser assim, nem sempre conseguem, mas é o objetivo, né? É o objetivo. Tem pergunta aí? Tem outra pergunta aqui. Tomar antibiótico mesmo se melhorar e parar no quarto ou quinto dia, quando teria que ser 7 dias, a infecção pode voltar? Pode voltar, né? Então, se a gente... Na verdade, cada vez a gente trata por menos tempo as infecções, né? Então, a gente tem visto com essa questão da pressão, né? De você matar menos as bactérias boas, de ter menos efeitos colaterais. A gente usa cada vez menos tempo. Mas, se você não tratar pelo tempo suficiente de acabar com a infecção, ela pode voltar. Ela tem mais chance de ela ficar resistente, né? Então, as bactérias, elas têm um mecanismo que elas tentam se livrar desse antibiótico. Então, se você fica expondo ela a concentrações não ideais,
você acaba selecionando aquelas que nem ligam para esse antibiótico e daí ele já não faz efeito mais para aquilo. Então isso pode acontecer sim. Aliás, essa história, né, que não faz mais efeito. A Gabriela toma muito antibiótico, então eu sempre fico com medo daquele antibiótico não mais funcionar para ela. Mas pelo que eu entendi um dia conversando contigo, é que isso é temporário, né? Tá certo isso? Exato. A gente acha que a pressão é seletiva, né? Até os pacientes que ficam muito tempo no hospital, tudo mais, eles trocam um pouco da flora bacteriana, né? Mas depois de alguns meses, sem ter a pressão dos antibióticos, a gente acha que tudo isso vai tentando voltar para o normal ou mais próximo do anterior, né? Entendi. No nosso meio, assim, eu escuto muitos casos de pacientes que têm erisipela e poucos com celulite. Às vezes eu confundo. Qual que é a diferença, afinal, de erisipela e celulite? As duas infecções entram na classe que a gente fala de infecção de pele e de partes moles, né? A parte superficial e a partes moles seria a parte mais profunda, né? Inferior à pele. A erisipela seria aquela infecção mais superficial, bem da pele mesmo, né? E a celulite uma infecção mais profunda, que chega na derme, na gordura, né? Seria uma infecção que tem um comprometimento maior, mas estão no espectro da mesma doença, né? As duas a gente visualiza na pele, né? Vai ter que ter uma análise mais... Exato. Né? A pele vermelha, né? Tá inchada, quente, pode ter febre. A característica da erisipela é que ela é uma infecção que sobe muito rápido, né? A bactéria ou a toxina que ela libera fazem aquela ação. Então, de manhã não aparece nada, à tarde pode estar a perna inteira. Isso é uma característica dessas doenças. Então, são praticamente a mesma. O que muda aí Sim, é no mesmo a espectro, a profundidade. profundidade. E as Exato. duas vai ter que investigar que bactéria que é, para saber qual antibiótico tomar. A conduta é a mesma. A gente acha que a maioria dessas infecções, elas são por bactérias que a gente tem na pele mesmo, né? Então, ou elas vêm por um traumatismo, ou você bate a perna, ou tem uma solução de continuidade, tem uma ferida, ou erisipela é muito comum em quem tem, às vezes, micose entre os dedos, porque por ali a bactéria entra. Então, a gente acha que essas bactérias da pele, elas acabam indo para um lugar mais profundo e fazendo a infecção, né? Então, a gente sabe geralmente quais são as bactérias que ocasionam, né? Geralmente o Streptococcus ou o Staphylococcus também. Nesses casos, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar da higiene, né? Para Exato. evitar, né? Tentar evitar, Para né? evitar, cuidar bem entre os dedos, cuidado com essas Secar bem, né? batidas, né? Secar bem, exato. Doutor, tem outra pergunta. Algumas síndromes vasculares comprometem o sistema linfático. Por que esses pacientes acabam tendo muita infecção? Quando a gente fala das extremidades, né, dos membros inferiores, dos jeitos de a gente tirar as impurezas do nosso corpo, tudo mais, do nosso sistema imune, eles vêm pelos vasos linfáticos, né? Então eles o sangue, aquele material vai para o meio, para o interstício, e daí ele volta aí por esses vasos linfáticos. Quem não tem essa estrutura, o encanamento não está funcionando perfeitamente, acaba tendo uma estase do líquido linfático. E essa estase propicia infecção. Não necessariamente em quem tem anomalias do sistema linfático, a gente vê em pessoas que têm muitas erisipelas, às vezes elas vão tendo uma, duas, três, pelas erisipelas de repetição, elas ficam com o sistema linfático alterado. Então a gente fala que uma erisipela acaba aumentando a chance de ter outra justamente por isso. Você fica com a drenagem comprometida, né? E com essa drenagem comprometida, você tem mais chance de ter outras infecções. Aí no mesmo mecanismo. Isso não é exatamente a sua área, mas acho que você pode me responder. Por isso, então, que os médicos vasculares recomendam a malha compressiva, Exato. né? Para ajudar a Porque vai melhorar esse ajudar retorno. nessa circulação. Exato. Tá, entendi. Né?
Outra coisa que ajuda também é o movimento, né? A musculatura se movimentando, ela também faz com que esse líquido seja deslocado com mais facilidade, né? Então isso é importante. Por mais dor que a pessoa tenha, ela precisa fazer um pouco de movimento, não tem Ela está jeito, né? fazendo isso, é Aí pessoal, eu você... estou achando. Foi um recado pessoal. Não foi não. Ele entendeu. Sim, sim. Sim, precisa fazer, usar a malha e fazer a fisioterapia, a movimentação é um jeito de evitar e melhorar essa drenagem linfática. Doutora Renata está assistindo a gente. Beijo, doutora. Doutor, e você até comentou um pouquinho sobre o futuro aí do tratamento das infecções. O que a gente pode esperar, então? Antibióticos? A Gabriela, assim, quando ela era criança, ela falava que ela queria um antibiótico que fosse um esmalte, que passasse na unha para não sentir, né? Porque era uma época que tomava aqueles líquidos ruins, né? Ruins. Que às vezes eu achava. A Gabriela até hoje não gosta de cereja, framboesa, ela detesta tudo desse sabor. O que a gente pode esperar assim, de novidade, né, na sua área? Acho que no futuro a gente vai ter que ter tratamentos cada vez. A gente fala da medicina personalizada, isso, né? É o tratamento pro paciente, sabendo o que vai dar menos efeitos colaterais, o que ele geneticamente está mais condicionado e seria o melhor para ele, né? Então, por que a gente dá um antibiótico para a mesma bactéria para a pessoa A e ele funciona bem, e o mesmo antibiótico para a mesma bactéria na pessoa B ele não funciona? Por questão de metabolismo, por questão da pessoa mesmo, né? Então, acho que no futuro a gente vai conhecer para a Gabriela, a gente vai ter lá, para a Gabriela a gente tem que dar o antibiótico A, para a André a gente tem que dar o antibiótico B, pelas características genéticas que ainda são um desafio para a gente, né? Como já existe para algumas outras drogas, né? A gente já vê isso já para alguns fármacos, para principalmente neurolépticos, né? Remédio para controlar a agitação, para dormir. Já existe esse teste genético, qual que é o melhor remédio para a pessoa A, qual que é o melhor remédio para a pessoa B, qual que ela não pode usar, qual que vai fazer mal para ela usar. E mais do que isso, o tratamento direcionado, né? Então, qual que é a principal queixa do antibióticos? Se a gente tem uma infecção de garganta, uma amidalite purulenta, a gente sabe que a grande parte dessas amidalites purulentas são causadas por uma bactéria que chama Streptococcus pyogenes. Ela é responsável por quase 100% dessas infecções. Mas a gente não tem um antibiótico específico para o Streptococcus pyogenes. A gente tem um remédio que pega os gram-positivos, que estão os streptococcus, os estafilococcus, então a gente acaba com um antibiótico matando o streptococcus e mais um monte de outra bactéria que a gente não devia estar matando, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que ter uma coisa mais selecionada, uns antibióticos que a gente fala de espectro menos amplo, né? Então, a gente fala, tomou esse antibiótico aqui para matar tudo, né? Então, a gente vai ter que, na verdade, ter os antibióticos direcionados para as infecções, né? E os métodos diagnósticos, né? Então, você fala erisipela, celulites, elas são infecções que a gente sabe qual que elas são o que ocasiona na maioria dos pacientes, mas a gente não tem uma cultura, é difícil a gente ter uma cultura que mostre, cresceu um estafilococcus, cresceu um streptococcus. A gente só vai ter isso quando a infecção tiver uma infecção muito grande, a bactéria tiver caído no sangue, né, na corrente sanguínea. Então, com esses métodos diagnósticos, a gente conseguir achar um pedacinho do DNA das bactérias no sangue, que já estão começando, a gente já está usando para algumas doenças, né, no líquor e tudo mais, a gente vai começar a saber o que de verdade a gente está tratando, né, fazer um tratamento direcionado. Acho que esse é o futuro. Só voltar um pouquinho que, pelo que eu sei, assim, os gram-positivos e gram-negativos são grupos de bactérias, eles têm... Exato. É uma maneira de separar um grupo de outro. Se a gente pegar as bactérias, a gente pode, para começar a entender, a gente divide em duas, os gram-positivos e os gram-negativos, que é uma característica que eles veem no laboratório, conforme eles pegam a coloração.
E daí dentro desses gram-positivos, a gente tem os cocos, os bacilos, dentro dos Não, cocos os diplococos, daí já vira uma aula. Não, é que você Mas falou é de gram positivo, eu falei, não vão entender. E na última internação da Gabi, você falou comigo sobre esses grãos, aí eu fui pesquisar, meu Deus, o que que é isso? E eu só entendi que eram grupos diferentes. Exato. Senão vai ficar muito complexo aqui o negócio. Mas na verdade, quando a gente fala do tratamento, a gente fala, esse antibiótico é para gram positivo, esse antibiótico é para gram negativo. Então a gente tem assim, está tratando muito, muito mais bactéria do que a gente queria, né? Porque a gente não Então, está às vezes a sabendo gente ali fica preocupada que o filho está lá e o médico vem e fala que não sabe ainda que bactéria que é, mas na verdade está sendo tratado para um monte de bactéria, então, um né, monte de bactéria. fica tranquila, né? Tá sendo... Às vezes a gente acha, tem algumas doenças que a gente acha melhor não aparecer até a bactéria, porque para aparecer a bactéria, a doença precisa estar muito avançada e já ter saído daquele local. Então nem sempre Se é ela tá bem bom a gente. escondidinha, ainda dá tempo de resolver. Né? Mais Pelo fácil. menos nos métodos que a gente tem agora, né? Daqui a pouco não, a gente vai conseguir descobrir, Saber né? qual, né? Saber todas as bactérias que estão lá fazendo e ter que decidir. Isso a gente já está vendo em alguns casos, né? Tem uns estudos genéticos que fazem, eles vão lá, só que a gente tem um monte de bactéria no corpo. Eles mandam para uma empresa, né, que tem todo um banco de dados, e ele mapeia todas as bactérias que tem lá e a gente vai vendo por quantidade, né? Isso é o que a gente vai fazer no futuro. Ver o material genético, né? O exame do Covid a gente vê o exame principal é ver o material genético dele, na garganta, né? Se ele está presente. Tem uma pergunta relacionada a isso, mais ou menos. Como você enxerga o avanço da inteligência artificial nos tratamentos das infecções? E se isso está próximo e vai revolucionar os tratamentos? Olha, eu acho que a inteligência artificial tem muita importância nessa questão dos bancos de dados, para a gente saber as bactérias, para a gente saber a diferença genética de uma pessoa e de outra. O que a inteligência artificial ainda não conseguiu, mas talvez consiga, é a questão dos tratamentos, né? Isso ainda é uma coisa para o futuro. Mas a gente já está vendo a inteligência artificial nesses métodos diagnósticos, de descobrir as bactérias, separar, saber de que família que são, tudo mais. Isso a gente já tem na nossa prática clínica diária, aí, do que o laboratório fornece para a gente. E cada vez mais ela vai estar presente, né? Eu acho que talvez vai demorar um pouco mais do que a gente achava há poucos anos atrás. A gente achou que fosse ser uma coisa que fosse entrar e mudar tudo. E talvez não seja tão devastador assim. Eu acho que ainda tem um caminho. Mas, de fato, vai agregar muita coisa. Legal. Doutor, vamos agora deixar mais genérico o negócio. Tem uma pergunta assim comum. Qual a pergunta que todo paciente te faz? Ultimamente, a pergunta que todo paciente faz é quando a pandemia vai acabar. Né? Essa é a pergunta zero. E será que não vai? tem a Doutor? resposta. Às vezes eu fico pensando Não, vai. da gente viver, sabe? Não sei, porque aí Não. essa bactéria o ano que vem vai ser Covid-20, depois vai ser Covid-21, e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que aprender a usar essas grandes epidemias acontecem de tempos em tempos, né? A gente já teve várias, né? Que agora está uma sociedade diferente, né? A gente sabe o que está acontecendo. Globalizada. Exato. E o vírus tem umas características diferentes também. Só que vai surgir uma vacina, né? Eu acho que tem várias vacinas de vários mecanismos diferentes, já na fase dos testes em humanos, aí fase 3. A perspectiva é muito boa, tá? É que vai levar uns meses ainda. E quando tiver a vacina, de fato, vai acabar. Tá travando, não sei se é aqui. Aqui não é mesmo. O problema de fazer no iPhone é que fica vindo ligação, tudo mais. Eu queria fazer no computador para isso, mas não consegui. Paciente enchendo o saco.
Então, Vai passar, desculpa, então. isso, A vai pandemia acabar. Vai chegar a vacina, vai acabar. Quando chegar um remédio efetivo, tratamento, e a perspectiva é boa, né? Só que vai demorar um tempo ainda, tá? Não tem, o mundo não vai acabar no Covid-19. A gente vai se estruturando de novo, Eu acho que, né? no fundo, lógico, para nós pacientes é horrível, né? Tem que passar por isso, mas no meio científico, no meio médico, é uma grande oportunidade de crescimento, né? Eu acho que muito médico cresceu muito, né? Está crescendo muito ao longo desses meses, porque ele tá aprendendo demais, né? Apesar de todas as dúvidas da doença, ele está tendo que lidar com casos, né, graves, urgentes, e está tendo que aprender muita coisa, Sim, né? Eu é acredito que tudo para nós novo. pacientes, né, vai ficar uma herança positiva na Sim, saúde, né, no tratamento da exato, saúde. exato. Acho que em vários aspectos é tudo Até mesmo diferente. no SUS, né? Sim, sim, sim. Eu acho que em todos os aspectos vão. É claro que tem muitas perdas, né? Uma doença que mata muito, é uma situação com os pacientes, é uma situação muito difícil que a gente nunca imaginou de viver, né? A pessoa está internada, morrer, não poder estar com a família. Se a gente for pensar e ver, é uma desgraça sem proporção, né? Porque a gente nunca imaginou uma coisa dessa acontecendo, né? A pessoa tem que ficar sozinha, o sofrimento, né? O medo das pessoas. Isso é muito difícil, é uma coisa que nunca ninguém imaginou. Mas, de fato, é isso, é um desafio novo e o mundo inteiro aí tentando resolver, né? Mudando as medidas de prevenção, as coisas vão mudando, né? Quem diria que alguns meses atrás a gente ia mandar todo mundo usar máscara, né? A gente não tinha essa ideia, né? Então as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente está aprendendo e está aparecendo e a gente tem que esperar essas novidades aí nos próximos dias. Ai, tomara. Chegue logo. Tem pergunta, Gabi? Não, a gente já falou Ah, com tá. doenças vasculares. A gente vai deixar a live salva aqui no Instagram. Eu acho que o doutor também consegue salvar e aí dá pra rever depois. Senão a gente fica repetindo muita coisa também. Com certeza. E, doutor, tem alguma recomendação que você dá para todo paciente? Que conselho você dá para todo paciente? O Pergunta conselho para difícil. todo paciente, a gente tem que ter a vida mais saudável que a gente pode ter, né? Então, dormir bem, atividade física, ter boas relações com as pessoas, se alimentar bem. E é isso que faz o nosso sistema imune e a nossa saúde ser cada vez melhor. E que tal alcance? É difícil, não estou falando que é fácil, mas que tal ao alcance das pessoas conseguir, né? Essas coisas com ajuda médica ou não médica para a nossa saúde como um todo. Isso eu acho que é a maior recomendação que qualquer médico pode dar. E assim, no caso de infecção, que é o que a gente está falando, afinal de contas, o que a gente tem que se preocupar é ter uma boa imunidade. Exato. E a boa imunidade a gente consegue assim também, né? Dormindo bem, comendo bem, se exercitando, deixando a cabeça bem. A gente sabe que algumas pessoas têm problemas graves de imunidade, né? Mas esses problemas graves de imunidade geralmente acontecem já na infância, né? Então, são problemas que precisam de correção, a gente dá imunoglobulina, dá antibiótico, profilaxia. Depois, durante a vida, a nossa imunidade ela vai tendo altos e baixos, é normal, né? De acordo com a época, de acordo com o que a gente está passando, e ela vai se restabelecendo. Tirando as doenças, é claro, né? Tem algumas doenças que acabam debilitando o nosso sistema imune e daí a gente muda de cenário. Mas isso aí o melhor conselho para a nossa imunidade é esse mesmo, mais que remédio, mais que vitamina, é um estilo de vida saudável. Menos estresse, né? Menos estresse, exato. Difícil, né? Difícil, né? Ainda nessa época é impossível. Não, Mais dias melhores virão.
a gente está vivendo um mundo que as crianças são estressadas, né? Assim, antes não era assim, antes a gente viu o pai da Sim, gente lá sim. estressado, mas a gente está vivendo um mundo assim, louco, né? É. Tem que E encontrar as aí o... crianças, elas estão também, e recebendo essa, por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo, né, recebendo as informações, né, elas veem coronavírus em todo lugar, vem o medo da família, né, estão presas em casa, é traumático, é traumático. A gente vê não só para as crianças, mas para os adultos, é uma situação diferente, difícil de controlar, e tem informação de todos os lados. O medo é completamente justificado, porque a gente é bombardeado com isso tudo, né? E a gente tem que fazer o máximo para tentar levar isso na melhor forma possível, fazendo as medidas de prevenção, né? Ficando em casa, isolamento social, máscara, higiene das mãos. Isso vai passar. Vai ficar um Tomara. trauma. Vai ficar um trauma, né? Não tem como se tirar isso da nossa vida. Isso mudou a vida de toda a humanidade nesse período que não foi curto. E a gente vai ter que superar isso mais pra frente. Vamos, vamos. O que é? Já tem Ah, algum estudo da evolução do Covid-19 nos pacientes de KT? Você acha que a tem, gente... doutor, algum estudo específico específico, assim assim? para pacientes de clipotrenonê, de proteus? Não conheço, Ami. Não, né? Acho difícil porque até porque essa população ela acaba se resguardando mais do que as outras, né? Então a gente acha que algumas pessoas que se sentem mais expostas, que têm mais risco, elas acabam tomando medidas de proteção maiores. Porque a Então, gente o sempre número fala. de casos que já é pouco, né, acaba Uhum, sendo menor ainda. Então, nessa fase, pelo menos eu não conheço, mas nessa fase que a gente está, acaba sendo, acho que mais para frente, com o é. tempo, essas coisas vão aparecer, mas especificamente eu Porque se ainda não não vi tem a nada. solução ainda nem para a grande população, né? Fica É. difícil. Exato, exato. Né, as coisas estão saindo agora, né? Uhum, entendi. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Doutor, agora vamos mudar de assunto, que a gente só te vê de jaleco no hospital, em consulta. A gente quer saber um pouquinho mais do doutor Tiago. A gente vai aproveitar agora, né? A gente quer Vamos saber o lá. que você faz nas suas horas vagas, o que você gosta de fazer, porque a gente acha que médico só fica em hospital, né? É, também antes disso eu tinha mais horas vagas, antes desses coronavírus e tudo mais. Né? Eu fazia várias coisas que não faço mais agora, né? A gente não pode ir no clube, não posso fazer pilates, não posso ir na academia, né? Mas atualmente o que eu mais faço nas minhas horas vagas é ficar com a minha filha, né? E ela tá achando ótimo essas férias, segundo ela, essas férias que eu... Essa criançada tá Eles estão ficando amando. mimada. Exato, essas férias diferentes. Ela fala, eu trabalho aqui no hospital, meu consultório fica aqui e eu moro aqui muito pertinho, né? Então, quando começou tudo isso, fecharam os restaurantes, tudo mais, eu consigo ir almoçar em casa e voltar. Então ela fala que está adorando essas férias que o papai vem almoçar em casa, né? Então, Que bonitinha. bom, essa é a parte boa da coisa. É, é. Mas fica uma preocupação, né, de entrar em casa, Sim, né? Todos sim, os sim, sim, sim. cuidados. Todos os cuidados, todos os cuidados. Tá bom? Curiosidade, você está tratando assim na linha de frente do Covid aí no Vejo pacientes que hospital? internam, sim. Sim. De manhã eu É. passo visita nos pacientes que estão internados com Covid. E à Aham. tarde, que esses pacientes não vêm muito para o consultório, né, mas a maioria está bem e a gente faz muita teleconsulta desses pacientes com Uhum. Covid, acompanhando e tudo mais. Inclusive, eu estou falando aqui com vocês, o WhatsApp está aqui aberto na tela, tem Ai, meu Deus, não acabar várias isso coisas para logo. responder de Covid, o assunto é Covid. Mas E é uma fase diferente. Né? Uhum. é, se você não fosse médico, o que seria? Difícil, viu? Eu não pensei em muitas outras coisas para fazer, não. Quando eu Começou era bem cedo, pequeno, né? eu era bem novo, eu coloquei na minha cabeça que ia ser, acho que fui com a minha avó numa consulta, achei lindo.
né? Mas era bem novo, muito novo. Você vem de família de médicos ou não, doutor? Nada, nada. Eu tenho um tio médico, que é oftalmo. E, e achei lindo. E daí fiquei, acho que naquela coisa, vou ser médico, e a coisa foi. Nunca, não pensei em outras coisas, não prestei em outras coisas também. Eu acho que quando eu tiver que parar de trabalhar, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, viu? Eu vou ter que pensar em alguma coisa diferente para fazer. Ah, legal, legal. Ah, doutor, então foi isso. Tem um monte de gente aqui. Eu não vou conseguir passar, eu sou péssima nisso, mas quero agradecer todo mundo que está assistindo, que assistiu um pouquinho. Quem quiser voltar e ver, a gente vai deixar lá aberto. Espero que as pessoas tenham gostado, que você tenha gostado, doutor. Muito, muito obrigada mesmo por essa disposição num momento tão difícil. E se quiser comentar mais alguma coisa antes da gente finalizar, fica à vontade, o tempo é seu. Eu que agradeço o convite, é uma honra. A Gabriela é uma paciente nota 10, tá? Faz tudo direitinho, tá? Super bem cuidada pela mãe, só pela, como é que fala? Pela live, pelas lives que ela estão fazendo, dá para todo mundo perceber. Eu que agradeço, tá bom? E vamos passar por isso logo e voltar à vida normal o mais rápido possível, tá? Obrigadão, doutor. Obrigado Se a vocês. cuide. Estamos Vocês rezando também. por você. Beijo, doutor. Tchau, até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Um beijão. Logo, logo tem mais. Tem que encerrar Tem agora. que encerrar, né? Não, ali em cima. Aqui em cima. Beijo em todos. Obrigada. Estamos aqui convidando todo mundo a fazer live. A gente está em casa, é uma maneira da gente se ver, da gente trocar experiência, trocar informação com responsabilidade. E a gente espera ver vocês em breve, tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau.